Boa noite. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: Deus vai falar com você nessa hora. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 22. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 30. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 30. Todos acharam? Amém? Posso ler? Contigo passo pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor sem impureza. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Eu quero ler mais uma vez o 30. Contigo passo pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus salto muralhas. Queridos, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais os desafios que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei, que como dizem aí fora, não tá mole para ninguém. Os dias são maus, os dias são trabalhosos, os dias são tenebrosos. Porém, a palavra de Deus diz que a coisa ia ficar de mal a pior. A palavra de Deus diz que pai se levantando contra filho, filho contra pai, assassinatos, fomes, guerras, e tudo isso está na palavra de Deus. E quando a gente pensa que não pode piorar, piora um pouquinho mais. Quando a gente acha que já chegou no fundo do poço, parece que cava ainda um pouco mais a lama e consegue aprofundar ainda mais esse poço. E isso não é novidade, porque a palavra de Deus já afirmava isso. Mas o que eu vejo na igreja, e essa, como eu costumo dizer, as oportunidades que eu tenho de trazer a palavra na igreja, Deus falou primeiro comigo, eu só estou compartilhando com vocês. O que eu vejo é que nós queremos vencer todas essas dificuldades com a força do nosso braço. Nós queremos enfrentar os dias maus sozinhos. Nós queremos enfrentar as dificuldades, as limitações. Nós queremos enfrentar os desafios sozinhos, com a nossa própria força, ou com a força que Deus tem nos dado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, ainda que Deus te dê força para que você adquira riquezas, como está na palavra, ainda que Deus te dê forças para suportar o dia mal, como está na palavra, você só vai conseguir passar pelo meio do esquadrão, você só vai conseguir saltar essas muralhas se você fizer como Davi, reconhecer que é só com Ele. Sozinho você não vai conseguir. É com o Senhor. É com o Senhor. E aí Davi, esse versículo que nós lemos, ele faz parte de um cântico de vitória, que Davi, quando ele teve uma grande vitória, diz assim, ó, no versículo 1 do capítulo 22, diz assim, ó, cantou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul.
Esse versículo 30 e 31 que nós lemos é parte de uma canção que Davi fez quando ele estava vivendo um momento de grande vitória, quando ele estava vivendo um momento de sucesso, e ele poderia dizer: com a minha força eu consegui, com a minha astúcia eu consegui, ou com a inteligência que Deus me deu eu consegui. Mas Davi fala: não, contigo eu salto muralhas, com o meu Deus, contigo, sozinho não vai, sozinho não vai. E eu quero mostrar para você nessa noite que homens que eram considerados pequenos realizaram grandes coisas. Homens que foram rejeitados realizaram grandes coisas. Homens que ninguém dava nada por eles realizaram grandes coisas. Tinha um homem que ele era, não sei se acontece com alguém aqui, mas ele era o patinho feio da família. Ele era o rejeitado pelo pai. Ele era o excluído. Ele não era o convidado para as festas. Sabe assim, quando faz um bolo e todo mundo come do bolo e fica só aquela beirada queimada? Esse jovem, o que sobrava para ele era a beirada queimada do bolo. Porque os irmãos comiam a parte boa. E o pai separava só. Isso não está na Bíblia não, estou só contextualizando, tá? Porque quando Deus chama o profeta e fala: olha, eu escolhi um novo rei, eu rejeitei a Saul e escolhi um novo rei para Israel. Vai até a casa de Jessé, leva o óleo e lá tu vai ungir um rei. O profeta faz o quê? Jessé, meu camarada, chama os teus filhos. Chama os teus filhos, porque Deus vai derramar bênção nesse lugar. Ele chama todo mundo, menos quem? Menos Davi. E aí Jessé, né, fala assim: vem o primeiro. Aí o profeta enganadão fala: é esse. Deus fala: não é esse. Vem o segundo, vem o outro, vem o outro, vem o outro. Aí o profeta fica com o coração conturbado, achando que estava enganado. Ele fala: chefe, tem mais ninguém, acabou. Tem mais nenhum, tem nenhum bastardozinho aí não? Aí ele fala assim: tem um moleque feio, ruivo, estranho pra caramba, tá lá apacentando as ovelhas lá. Nem chamei porque aquele lá nem conta. E quando manda chamar, o que Deus fala? É esse aí. É esse aí que ninguém quer, eu quero. É esse aí que come só a beirada queimada, que eu vou fazer comer, ó, é torta da Lecador, não é mais bolinho de casa, não. Vai comer mais chocolate, garoto? Não, só língua de gato agora. Só vai tomar Coca-Cola. Era o excluído, o rejeitado, e reinou em Israel. Ele não era convidado para os momentos de família, mas reinou sobre uma nação. Por quê? Porque Deus era com ele, e ele, ó, juntinho com Deus. Entende isso, querido? De repente você está comendo só beiradinha de bolo, e Deus está te chamando para um banquete, mas não é na tua força, não é sozinho, sabe? Não é porque você é muito inteligente, não é porque você tem um bom emprego, não é. O que vai fazer você realizar grandes coisas é o fato de você reconhecer que você tem que caminhar com Deus, porque Ele está caminhando contigo, está abertão para isso. Outro, quantos aqui conhecem o profeta Chorão? Levanta a mão. Profeta Chorão.
Levanta, faz assim, faz assim. Você conhece o profeta chorão? Qual o nome dele? Jeremias. Jeremias, conhecido também entre o pessoal que estuda a Bíblia como o profeta chorão. E tem, um livro chamado Lamentações de Jeremias. Mas se você estudar, se você atentar para a vida de Jeremias, você vai ver que ele estava passando um momento de profunda depressão. E há muito tempo já se diz que a depressão é a doença do século. A depressão tem abatido muitos crentes. A depressão tem tirado de combate guerreiros valentes. A depressão tem impedido pessoas de realizar grandes coisas. E dá-lhe remédio, dá-lhe remédio, dá-lhe remédio, e consulta, é psicólogo, psiquiatra, dá-lhe remédio, dá-lhe remédio, dá-lhe remédio, e aquele guerreirão, aquela guerreirona está encostado no canto, sofrendo uma depressão. E muitas vezes ainda é incompreendido pela família, pela igreja, é incompreendido porque acha que isso é besteira. Só quem já passou por depressão sabe qual é a situação da depressão. Quem nunca teve depressão não sabe o que é uma pessoa não ter vontade de levantar da cama, nem para tomar banho. Mas um camarada deprimido ainda foi usado por Deus. Porque no momento da depressão dele, ele ouviu a voz de Deus. E mesmo ele não querendo fazer, ou achando que nele não tinha mais forças, ele ainda ungiu o rei, escolheu o substituto, ainda realizou coisas, ainda fez. Querido, se você está passando por uma depressão, eu quero dizer para você nessa noite, que mesmo que você está vivendo agora, mesmo que você está passando agora, nesse momento, Deus quer e ainda pode te usar. Mas eu vou dizer mais uma vez, e ao longo dessa mensagem eu vou dizer, só quando você entender que sozinho você não vai, sozinho você não consegue. Deus tem que estar com você no negócio. Você tem que deixar Deus estar contigo no negócio. Você tem que permitir que Deus esteja com você nessa caminhada. Porque se você não deixar Deus, Ele não vai meter o pé na porta, Ele não vai forçar você, Ele não vai te obrigar. Você tem que entender isso. Deus quer e vai usar você. No nome de Jesus. Outro que fez grandes coisas. Ele tinha aí sei quantos mil camarada com ele. E Deus foi limando, foi tirando, falou que frouxo não ia para a guerra. E Deus achou ele, estava malhando trigo no lugar que era para pesar uva. Qual o nome do cara? Quem? Gideão, beleza. Então todo mundo conhece a história de Gideão. Pense num cabra oprimido. Pense num camarada que não tinha motivo nenhum para buscar estratégia. Pense num camarada que tinha tudo para fazer o que todo mundo estava fazendo, que era trabalhar, 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 trabalhar. E quando os inimigos vinham roubar o fruto do trabalho, se esconder, para não morrer. Gideão. Só que ele estava lá malhando o trigo, onde deveria pisar uva. E Deus foi lá falar, homem valoroso. Homem de valor, homem corajoso. O cara lá escondidinho lá, batia de um lado, olhava do outro para ver se não via o inimigo. Opressão, circunstâncias contrárias, situações negativas, o inimigo apertando,
Nada estava favorável para Gideão. O vento não estava a favor, o vento estava contrário. A situação financeira não estava a favor, estava contrária. A economia do país estava péssima, porque tudo o que eles produziam, os inimigos vinham e roubavam. Porém, Deus faz o quê? Você vai libertar Israel. Você vai ser libertador de Israel. Eu vou usar você para libertar o povo dessa opressão. Querido, talvez a coisa lá no teu trabalho não esteja boa. Talvez a situação na sua família não esteja boa. Talvez o que você esteja vivendo hoje é só situação contrária. Não tem um refrigério, não tem nada que aconteça que você veja uma luz no final do túnel. Não tem nada que aconteça que venha a te favorecer. Não tem nada que aconteça que venha a te ajudar. Você está vivendo isso? Deus quer te usar. Deus quer fazer de você o libertador de Israel. Deus quer que você seja participante de todos os projetos que Ele tem para essa igreja, de todos os projetos que Ele tem para o bairro de Jardim América, de todos os projetos que Ele tem para o bairro de Vigário Geral, de todos os projetos que Ele tem para o Rio de Janeiro. Deus quer nos usar. Aí de repente você fala, mas eu não estou vivendo tempos contrários. Eu não sou excluído da família. Eu não estou em depressão. Mas eu tenho pouco estudo. Eu não tenho nenhum conhecimento. Eu não tenho inteligência. Eu não sei fazer. Se você atentar para a Bíblia, Jesus escolheu homens aonde? Nos palácios ou nas colônias de pescadores? Ele escolheu doutores da lei ou homens comuns do povo? Jesus escolheu homens que tinham uma situação muito boa, que tinham uma família rica, ou escolheu homens simples, indoutos? Quem Jesus escolheu? Se Jesus escolheu homens como Pedro, se Jesus escolheu homens como Judas, e ele escolheu Judas, sim ou não? Escolheu. Se Deus escolheu homens como Pedro, como Judas, por que você acha que você não pode ser usado por Deus? Jesus escolheu homens que, na verdade, confundiam a cabeça dos doutores. Homens que, cheios do Espírito Santo, curavam enfermos, expulsavam demônios. De repente não sabiam nem ler, mas faziam tudo aquilo que estava no coração do Senhor. Faziam tudo aquilo que foram escolhidos para fazer. Faziam tudo aquilo que foi determinado a fazer. Porque entenderam que com o Senhor eu posso passar um esquadrão. Com Deus eu posso saltar muralhas. Com Deus eu posso vencer a depressão. Com Deus eu posso vencer o fato de ser excluído. Com Deus eu posso não ter conhecimento, mas eu vou passar as dificuldades, eu vou vencer as limitações, eu vou fazer, eu vou realizar sonhos, eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu vou cumprir tudo aquilo que Deus colocar nas minhas mãos. Tudo o que eu fizer, eu serei bem sucedido, porque eu entendi que com o Senhor eu posso todas as coisas. É com Ele. Eu posso todas as coisas com Ele. Com o Senhor eu posso tudo. Mas o mais importante
com Deus, eu posso até não entenda o que eu vou dizer para você em nome de Jesus. Talvez você, como Paulo, tenha um espinho na carne. Talvez você tenha um desafio que por uma decisão soberana de Deus, você não consiga vencê-lo. Porém, Deus vai te capacitar a suportar isso que você está vivendo. Enquanto Ele não te cura, Ele vai te capacitar a suportar a enfermidade. Enquanto Ele não te abre uma porta de emprego, Ele vai te fazer suportar o desafio financeiro. Enquanto você não consegue terminar a faculdade, terminar o 2º grau, Deus vai te capacitar a suportar essa momentânea falta de cultura. O que eu quero dizer com isso, querido? Que ainda que esteja tudo ruim para o teu lado, como estava para Gideão, ainda assim você vai realizar coisas e você vai suportar. Você vai poder dizer, enquanto o meu Deus não me cura, eu vou dando glória a Ele. Enquanto o meu Deus não muda a situação, eu vou dando glória a Ele. Eu vou glorificando o nome do Senhor. Está tudo ruim, está tudo apertado, mas eu não me rendo, eu glorifico o nome do Senhor. E o meu Deus vai mudar todas as coisas. Eu sei que com Ele eu posso saltar muralhas, mas ainda que eu não salte essa muralha, aqui embaixo, Deus vai me capacitar. Deus vai me capacitar a viver o que eu estou vivendo. Porque tem muita gente que está naufragando na fé, querido. Naufragando na fé. Desistem de caminhar com o Senhor. Se rendem às circunstâncias. Entende isso? Porque não buscaram em Deus a capacitação para suportar o dia mal. E Deus quer nos dar essa capacidade. Deus quer nos dar essa capacidade de suportar, enquanto Ele não muda a situação, nós não desfalecermos no deserto. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, você não vai morrer no deserto. Olha para o irmão do outro lado e diga, você não vai morrer no deserto. Dá um pulinho agora lá para a Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1. Versículo 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Posso ler, amém? Pelo que, despojando-vos de toda impureza, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e, depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Como que eu trago Deus para a minha situação? Como caminhar com o Senhor para poder saltar as muralhas? Como caminhar com o Senhor para poder passar pelo meio de um esquadrão? Como caminhar com o Senhor para que eu possa realizar todas as coisas, independente das circunstâncias que eu estou vivendo ou das circunstâncias que estão me rodeando, me apertando, me impedindo, tentando me segurar. Tiago diz, olha, você ouve a palavra? Muito bem, perfeito. Porém, não ouça só, cumpra. Aquilo que Deus tem colocado no teu coração,
aquilo que Deus tem falado contigo, aquilo que você tem ouvido do púlpito da tua igreja, as orientações que Deus tem te dado, cumpra. Se a palavra de Deus diz que você tem que viver em santidade, viva. Não negocie princípios. Não negocie princípios, porque quando nós negociamos princípios, nós, na verdade, estamos afastando a presença de Deus nos nossos negócios. Queridos, seja praticante da palavra. Versículo 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Você quer ser bem-aventurado em tudo que você realizar? Seja cumpridor da palavra de Deus. Pague o preço para que você cumpra a palavra do Senhor sobre a tua vida. Não negocie princípios. Não se renda ao pecado. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Porque, amado, os dias são tão maus, são tão ruins, que tudo concorre para o pecado. Tudo concorre. A facilidade ao pecado, a facilidade ao não tem nada a ver, é muito fácil. Uma vez eu estava vindo do trabalho e eu estava viajando um pouco na maionese, pensando assim nas coisas, e falei assim, caramba, eu estou cheio de pressa. Vou pegar uma van. Aí veio uma Kombi, mas uma Kombi velha, cara, muito velha, muito velha, muito velha, muito velha. Quem já trabalhou com van aí sabe que a linha Vigário Geral Norte Shopping só tinha... Você lembra dessa linha? Eu acho que iam lá no depósito do Detran, pegavam as Kombis mais destruídas que tinham lá, botava pneu, motor e botava para rodar. Era muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Mas pior do que essas, eram a Caxias Norte Shopping. Essa era a desgraça. Mas servia tanto uma quanto outra servia para mim. Só que todas as Kombis, se é que pode chamar aquilo de Kombi, dessa linha Caxias Norte Shopping, todas elas eram pirata. Na Vigário Geral Norte Shopping, ainda tinham algumas que tinham aquele selo da prefeitura. Se era de verdade ou não, não sei. Mas a de Caxias, com certeza, eram todas piratas. Eu estava com muita pressa, e veio uma velha dessa, né, uma Kombi velha dessa, e eu falei, caramba, eu vou pegar. Confesso a vocês, não sei por que isso veio à minha cabeça, não sei se foi Deus falando comigo, não sei. Mas assim, como que você que prega na igreja, você que canta na igreja, você que, né, bate contra o pecado e tal, como que você vai andar num transporte ilegal? Eu falei, difícil isso, hein? Confuso esse negócio. É mesmo, né? O transporte é ilegal, mas eu estou com pressa, mas é legal. Aí eu parei para atentar para isso, gente. Você já parou para pensar quantas vezes a gente entra no transporte ilegal? Aqui, a gente aqui não, mas alguns aí fora compra CD pirata, DVD pirata, né? DVD do Cassiane, novinho, né? Piratão. E muita gente não se dá conta que isso é pecado. Sim ou não? Comprar coisa pirata é pecado, amém? Se comprar pirata é pecado, andar em van pirata também é. Sim ou não? Mas a gente anda. A gente anda. A gente anda. Então, é só para que você consiga entender como as coisas nos cercam. Ver mulher pelada,
fora a nossa esposa, é pecado, sim ou não? Homens, quantos nós trocamos de canal quando passa a Globeleza lá? Quando ela começa a rebolar, a gente troca de canal. Mulheres, quantas fazem isso? É que você está vendo um filme normal, sem problema. E quando ela entra, a gente troca de canal, a gente fecha o olho, fala, Deus, misericórdia. É tão rápido que não dá nem tempo de pegar o controle. E passa. Agora, só para você entender isso, que as coisas que nos cercam concorrem. E se a gente não ficar atento, se a gente não vigiar, essas coisas que nos cercam vão acabar nos prendendo. E quanto mais o pecado nos prende, menos nós trazemos Deus para os nossos negócios. Menos nós trazemos Deus para a nossa vida. E aí eu pergunto a você, como que a gente quer passar pelo meio do esquadrão? Como que a gente quer saltar muralhas se Deus não estiver no negócio? Olha de novo para o irmão que está do seu lado, com amor e carinho, e fala, sem Deus, não rola. Não rola, filho. Sem Deus não rola. Nós precisamos trazer Deus para os nossos negócios. Nós precisamos trazer Deus cada vez mais para a nossa vida. Nós precisamos entender que nós somos 100% dependentes de Deus. 100% dependente de Deus. Diga para você mesmo, eu sou 100% dependente de Deus. 100%, querido. Dependente do Senhor. E nós queremos saltar as muralhas, amém? Nós queremos passar pelo meio do esquadrão, amém? Então vamos chamar Deus para os nossos negócios. Ouça a palavra de Deus. Seja cumpridor e não somente ouvinte. Seja cumpridor da palavra de Deus. Busque entendimento da palavra de Deus para a tua vida. Busque entendimento. Não se conforme em não ser participante das obras do Senhor nessa igreja. E quando eu digo participante da obra, querido, não é só você catar o papel do chão, ou você varrer o chão, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de ter uma convocação para o evangelismo, e você está disposto a ir, não para cumprir tabela, mas porque você entende que Deus pode te usar lá no evangelismo para salvar um. Deus pode usar você para dar uma palavra para uma pessoa, e essa uma pessoa se converter. Se você não for, Deus pode usar outro, mas acontece que Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. E muitas vezes a gente quer fazer as coisas pelo nosso braço, pela nossa força. A gente quer ganhar o parente, a gente quer ganhar um amigo de trabalho, mas porque eu falo, porque eu faço e porque eu estou ali dando testemunho, sim. Sim. Mas e quando Deus usa o pastor da igreja e fala, olha, vamos fazer o evangelismo lá. Vamos, estamos debaixo de uma palavra de Deus. Estamos debaixo de uma unção de Deus. Vamos lá, evangelismo de carnaval está aí. Quantos vão participar? Entende isso, querido? Sozinho não rola. E eu trago Deus quando eu cumpro a palavra dele. Quando eu me submeto à minha liderança. Quando eu me afasto do pecado. Quando eu sou cumpridor da palavra, não somente ouvinte esquecido. Você pode ficar de pé um pouquinho? Queria que você fechasse seus olhos agora.